Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Somos aqueles que decidiram restaurar as boas novas do Eterno. Honramos a Torá, confessando nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Estamos no caminho da Teshuvá, voltando à origem para um despertar da consciência espiritual através do Ahavá, o amor genuíno. Seja um conosco também. Participe dos nossos serviços ao Eterno. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Responda Hineni e seja Beit Ahavá, seja a luz espiritual. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Ativação profética com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Shalom! É isso aí, chegamos em mais um dia, em mais um momento, em mais um ciclo das nossas festas bíblicas. É um Shabat, né? Uma festa. Então, shalom para você que nesta festa de Purim, você está vendo aí na tela, nesta festa de Purim que começa hoje, neste dia, nesta hora, começamos então a vivenciar esta dimensão de Purim, o dia poderoso, a festa poderosa da rainha Esther, da Hadassah, daquela que transformou uma realidade do caos em glória, transformou algo que era para ser destruidor, transformou em um grande banquete diante da presença do Deus vivo. Assim como
Davi escreveu que o Eterno fez uma mesa diante dos seus inimigos. Ester, Radassa também assim fez uma mesa, e nesta mesa houve o poder da destruição, da maldade. Eu quero começar aqui essa festa, então. Amanhã nós temos o Shabat, então nós vamos transmitir também aqui. Você vai comungar aí da tua casa, online, junto conosco. Vamos falar aí, continuar falando do ciclo da Torá. Vou dar ênfase no ciclo da Torá que nós estamos, mas hoje a ênfase é Purim. A pastora vai ministrar daqui a pouco, após mim, mas o que eu quero dar ênfase para você aqui nessa minha primeira palavra é o seguinte: as nossas mesas, a mesa que nós sentamos, carrega uma energia, carrega uma potência, carrega algo grandioso. Ester, Radassa, nos ensina isso. Esta festa de Purim é uma festa que nos ensina a força, a potência que as mesas espirituais carregam. E o que é mesa? Mesa é aquilo que nós fazemos, que nós temos e que nós criamos como comunhão com outras pessoas. A mesa revela algumas coisas, que mais para frente a gente pode ministrar melhor sobre isso. Mas a mesa revela o pão, a mesa revela o vinho e a mesa revela filhos e traidores. Então, na mesa, Ester revelou ao rei quem era o perseguidor de Israel, quem era aquele que lançou maldição sobre Israel. E por lançar maldição sobre Israel, a mesa reverberou em favor daquele que estava em jejum, daquele que estava na brecha da oração. Ester Ester condenou como é a palavra? Um juízo contra Israel. Da mesma forma, nós precisamos compreender isso, que na mesa nós temos a oportunidade de revelar o coração bondoso, revelar o coração da aliança. Na mesa nós temos a oportunidade de revelar o coração que nós temos. E na mesa é onde os pratos são expostos, os pratos da bondade e os pratos da maldade. E nós podemos decidir o que e como comemos aquilo que está na mesa. E o que tipo de comida nós vamos comer. E também que tipo de mesa nós vamos sentar. Sentar à mesa fala das nossas alianças. Então, assim como Radassa, assim como Ester, sentou à mesa e levou o rei a sentar à mesa. Nós precisamos ter as nossas mesas espirituais, sadias, puras. As nossas mesas precisam reverberar a glória de Hashem, precisa reverberar a Shekinah e não as trevas do diabo, as trevas de Amã. Amã, o trevoso, o destruidor de geração, preparou forcas, não preparou mesa. O inimigo, observe isso, o inimigo, por detrás de toda a mesa do inimigo, há uma forca preparada para os homens de Deus. Herodias preparou um banquete para matar João Batista. Então, Amã preparou uma emboscada para matar Mardoqueu, o povo de Israel e Radassa. Mas quando nós sabemos ou soubermos que as nossas mesas precisam reverberar a glória do Deus vivo, nós olharemos para as nossas mesas, nós saberemos sentar às mesas, nós saberemos quais mesas nós vamos sentar, nós saberemos quais mesas nós não vamos sentar, porque ali fala da nossa vida íntima com Yeshua. Yeshua sabia qual mesa ele poderia sentar e em que momento ele poderia sentar. Yeshua sabia que a mesa do fariseu era apenas algo visível, público, mas a mesa que aquela mulher ofereceu a ele, quando chorou, derramou perfume
e lavou, e limpou, e secou os pés de Yeshua com os cabelos, ele sabia que aquela era uma mesa espiritual, e não a mesa que estava ali pública. Às vezes tem mesas públicas, mas são mesas farisaicas, são mesas de engano, são mesas bonitas por fora, mas por dentro elas são feias, elas carregam energia da negatividade. Existem mesas que por fora parecem ser positivas, mas por dentro revelam grandes negatividades, revelam as trevas. E nós, como conscientes espirituais de uma elevação, não podemos negativar aquilo que o Deus eterno colocou em nós. O Deus eterno colocou uma promessa, uma palavra, e esta palavra, ela não pode ser negativada quando sentarmos às mesas do engano, quando sentarmos às mesas da falácia, da injustiça, quando sentarmos à mesa da discórdia, estamos inviabilizando todas as promessas que Hashem liberou sobre nós. Então, que nesta festa de Purim, você saiba fazer uma mesa de honra, uma mesa de graça, uma mesa de amor, uma mesa de ahavá, uma mesa de honra, uma mesa que caracteriza a sua essência no Mashiach Yeshua. Mas, se você não souber fazer essa mesa, cuidado as mesas das quais você pode sentar, porque essas mesas enganosas, elas precisam ser discernidas por nós. Cuide do teu coração, cuide da tua alma, cuide do teu espírito, não negative a proposta do Eterno sobre você. E mesa é muito mais do que algo físico. Mesa é uma dimensão espiritual e ali é onde o Eterno deseja que nós estejamos. Tá certo? Essa é a minha palavra inicial para essa festa de Purim. Vamos colocar novamente aqui na tela para você ver. Estamos nessa dimensão. Purim, o ano que nós estamos, ano 5785. E aqui nós temos a vertente do sopro de vida, tá? Eu vou colocar um VT agora, 30 segundos, 1 minuto no máximo, e a pastora Beatriz vai ministrar hoje para nós. Então, aí onde você estiver, já nessa dimensão, já acesse essa dimensão de Purim, tá? Esses dias atrás, nós retransmitimos, né, toda essa dimensão retransmitimos alguns conceitos de Purim. Então, na descrição do vídeo também tem outros links para você acessar, outros links para você assistir, para você relembrar. Para quê? Para que eu e você possamos estar juntos e unidos espiritualmente nesta festa, tá bom? Logo após a pastora eu volto para finalizar. Então tá aí, vamos subir. Este é mais um ano onde nós entramos na dimensão de Purim. Então vamos adorar o Eterno nesta dimensão desta festa. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.
Ravá. Shalom você que está em casa nos assistindo. Hag Sameah Purim. Um feliz Purim para você, para sua família. Um feliz Purim para nós da Beit Ravá. Estou muito feliz de estar ministrando nessa festa. É uma festa que eu amo. É uma festa que tem segredos poderosos para a nossa vida. É uma festa que traz um poder de libertação, um poder de decretos poderoso. Então, você que está em casa, você que está nos assistindo, você que já tem a consciência das festas bíblicas e que sabe que elas são um portal, que elas são portais no mundo, você precisa vivê-la com intensidade. Viva com intensidade. Viva com todo o seu coração. Desfrute com toda a sua alma. E creia que o Eterno irá falar com você, creia que o Eterno irá liberar algo poderoso sobre a sua vida, sobre a sua geração, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, enfim. A nossa vida será transformada cada vez que a gente passar por um portal espiritual, que é uma festa, com consciência, com verdade, com intensidade. Amém? Nós estamos no ano de 5.785, né? O ano bíblico. Você que ainda não sabe, temos vídeos aqui falando sobre isso. E a palavra deste ano é sopro de vida. Nós temos essa palavra como um norte, como um decreto neste ano sobre nós. E a gente precisa caminhar sobre essa palavra. No mundo, nós temos muitos decretos, muitas sentenças de morte. Nós temos muitas sentenças de que aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós planejamos não irá acontecer, irá morrer. Nós estamos debaixo, muitas vezes, de palavras malditas que aquilo que o Eterno tem para a nossa vida não irá florescer. Só que o Senhor liberou uma palavra que é acima de qualquer decreto humano. Uma palavra de vida, uma palavra de florescimento, de renascimento. E é nisso que nós devemos crer e caminhar. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a luta que você esteja passando, não importa o decreto maldito que tenham lançado sobre tua vida, sobre teu ministério, sobre a tua família, sobre a tua casa. Creia que o Eterno é um Deus de vida e que a palavra que está sobre nós é de sopro de vida. E neste Purim é uma festa, como eu disse, é uma festa que traz um peso de sentenças divinas e de juízos divinos sobre nós, sobre a justiça divina sobre nós. E a justiça divina irá trazer vida, irá trazer o sopro de vida. Tudo aquilo que o inimigo tem atacado e que tem tentado matar e que tem tentado destruir, irá cair por terra em nome de Yeshua. E a vida do Eterno, a vida que vem de Adonai Elohim, ela irá prevalecer sobre qualquer decreto maldito. Nesta festa, eu quero falar mais uma vez sobre Mordecai, porque Mordecai, ele é um homem justo, que através da vida dele, através da justiça que havia sobre a vida dele, ele pôde levantar uma mulher chamada Hadassa, que foi colocada num tempo certo, num lugar certo, para cumprir um propósito, que derrubou um decreto de morte sobre o povo de Deus, sobre os judeus. Então, quero mais uma vez falar sobre ele. Eu tenho uma ministração, acho que 2022, se eu não me engano, que eu falei também sobre Mordecai, mas o Senhor falou comigo e ministrou mais uma vez através da vida deste homem que foi um homem justo, um homem que trouxe a justiça de Deus manifestada na terra através da vida dele. Abra sua Bíblia comigo em Esther, capítulo 6. Esther 6,
a partir do versículo 1 mesmo. Aqui está falando sobre contexto, né, que nós vamos ler. Aqui você sabe, conhece a história de Esther. Você sabe que ela foi colocada no palácio e porque a rainha Vasti desonrou o rei, então ela foi colocada junto com muitas outras jovens e ela atraiu a graça e o favor das pessoas. E ela era uma jovem que tinha uma graça sobre ela, que havia um favor de Deus sobre ela. E isso a favoreceu dentro daquele palácio. Só que fora do palácio, né, havia Mordecai, o primo que a criou. Esther era uma menina órfã e Mordecai a criou e a colocou lá dentro daquele palácio. E Mordecai, ele era um homem que ele não tinha uma posição social, ele não tinha um título social, mas Mordecai tinha algo que eu admiro muito. E se você ler com atenção nas entrelinhas do livro de Esther, você vai ver. Mordecai, ele não tinha uma posição social, mas Mordecai, ele tinha uma influência. Ele não tinha nenhum status, ele não tinha um reconhecimento humano. Mas Mordecai, de alguma forma, havia algo nele que ele tinha uma influência sobre as pessoas. Ele tinha uma posição espiritual que humanamente não se explicava, porque ele fazia parte do povo judeu, que era um povo exilado na Pérsia. Ele nem era daquela nacionalidade, ele era um estrangeiro. Mas havia algo em Mordecai que fazia com que ele se destacasse. Tanto que Mordecai, ele arrumou uma encrenca, vamos dizer assim, num bom sentido, com com o oficial mais importante do rei, que é Amã. Amã não gostava de Mordecai. Amã pegou um ódio mortal de Mordecai, porque Mordecai, ele simplesmente não se curvava diante de Amã. Para você entender, todo mundo tinha que se curvar diante do oficial do rei. Mas Mordecai não se curvava. Vai dizer isso no capítulo 3. Mordecai não se ajoelhava e não se curvava diante de Amã. E isso fez com que Amã ficasse com ódio mortal dele. Amã já estava planejando enforcar Mordecai. Só que o que eu quero que você entenda, Amã era um oficial do rei, ele era um homem importante, ele era um homem que tinha o reconhecimento do próprio governante daquele país. Já Mordecai não. Mordecai, ele era mais um na multidão. Ele era um homem que ficava ali na porta do palácio, mas ele incomodava de uma forma as pessoas, tanto que no capítulo 3 vai dizer que as pessoas chegaram a Amã para dizer que Mordecai não fazia isso. Então não era só Amã que odiava Mordecai. Havia ali um complô, né? Porque toda ação do inimigo, você vê que uma pessoa nunca age sozinha. O inimigo sempre junta ali um montinho. Ele sempre faz com que um grupo de pessoas se una num propósito odioso. O inimigo nunca vai pegar apenas um, não. Satanás sempre vai ali tentar arrastar ali um terço, né? É da essência maligna dele, sempre juntar pessoas com propósito odioso em comum. Só que Mordecai, ele era um homem que, como eu disse, não tinha um status social, mas ele era um homem que ele se importava com as coisas. Ele era um homem politizado, ele era um homem que sabia do que acontecia ali na sociedade dele. E isso me chama muita atenção na história de Mordecai, porque eu acho isso uma qualidade... Eu, Beatriz, tá? Não é nem eu, pastor, eu, Beatriz. Eu acho isso uma qualidade maravilhosa nas pessoas. Pessoas que se importam com aquilo naquilo que elas vivem.
pessoas que não se conformam com o que colocaram sobre ela. Mordecai, ele estava ali como um exilado, como um estrangeiro, mas ele não vestia essa roupa de coitadismo. Ele não se diminuía, não. Ele era um homem que que o próprio livro de Esther vai dizer que ele ficava no portão do palácio. Ou seja, ele tinha até um relacionamento com as pessoas que circulavam o palácio. Ele se importava em saber o que estava acontecendo. Ele era um homem que fazia acontecer. Tanto que quando Vasti foi tirada do trono e as meninas, as meninas virgens, as jovens virgens foram convocadas, ele já incluiu Radassa ali, porque ele sabia que Radassa poderia fazer a diferença em algum momento dentro daquele palácio. Então ele era um homem que tinha um conhecimento das coisas, ele tinha uma visão espiritual e ele também tinha um conhecimento terreno. E aí você pode ver que isso é uma qualidade de Mordecai, porque ele não se conformava em ser apenas mais um que se curvava diante de um oficial do rei. Ele sabia quem ele era. Ele tinha essência. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Todo mundo que tem uma essência, todo mundo que sabe o que carrega, sabe quem é, sabe o que Deus colocou sobre essa pessoa, ela vai incomodar o inimigo. Ela vai incomodar. Ela vai incomodar aqueles que querem ser superior de uma forma humana. Ela vai incomodar aqueles que são orgulhosos. Ela vai incomodar aqueles que querem reconhecimento humano. Vai. Uma pessoa que tem essência, uma pessoa que sabe quem é, uma pessoa que sabe o que carrega, uma pessoa que não se conforma com onde a colocaram, ou o que depositaram sobre ela, ela vai incomodar o inimigo, ela vai incomodar as trevas. E Mordecai era esse homem. Ele não se ajoelhava diante de Amã, não porque ele era orgulhoso, porque ele era birrento, mas porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele estava na Pérsia. Ele sabia que ele estava exilado em um país estrangeiro. Mas ele tinha conhecimento da Torá. Ele tinha a essência dele, ele carregava a Torá na essência dele. Então ele sabia que ele não poderia se ajoelhar diante de ninguém a não ser do Deus dele, a não ser do eterno Deus. Ele carregava essa essência, ele tinha isso como verdade, fazia parte dele. Toda vez que você souber e assumir, vestir a sua missão e saber que Adonai Elohim é o único Deus e que você não se curva diante de mais ninguém, diante de mais nenhuma situação, você pode ter certeza que as trevas vão se levantar contra você. Mordecai era esse homem que sabia quem ele era, que sabia o que ele carregava e que sabia que ele tinha uma influência que vinha dos céus. Ele não buscava reconhecimento humano, até porque era muito difícil ele ter reconhecimento humano sendo parte do povo que ele era. Mas ele não se importava. Ele fazia parte dele. Ele fazia aquilo que chegava nas mãos dele. O que chega nas suas mãos e muitas vezes você desperdiça, você abandona, você larga. Porque você tem, muitas vezes, gente, é uma preguiça espiritual de evoluir, de crescer. A gente, como pastor, muitas vezes a gente vê homens e mulheres, assim, feitos. Homens e mulheres que têm oportunidades gigantes. Mas que muitas vezes, pastor, eu não consigo entender, eu não consigo entender a Torá, eu não consigo entender as festas, eu não consigo viver, sabe, não entra na minha cabeça, eu tenho dificuldade de mudar, e eu fico pensando, meu Deus, e aí? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa dificuldade? Você vai desistir? O Senhor está colocando algo nas suas mãos. Você está tendo conhecimento de algo tão profundo. Você está tendo a oportunidade de se elevar.
E muitas vezes essa preguiça espiritual de compreender, de romper, faz com que muitos abandonem tudo que está vivendo. Imagine se Mordecai se conformasse com a situação dele. Purim não tinha acontecido. Purim não tinha sido colocado como um portal espiritual. Mas um homem que entendeu a sua missão, que entendeu quem ele era, que vestiu assim a vestimenta da sua missão, que vestiu essa capa, que pegou esse manto, que fez acontecer. Um homem que entendeu que ele precisava, mesmo que ele não tinha esse reconhecimento humano, mas que ele precisava assumir essa missão. Abrir um portal no mundo espiritual, na história. Gente, pensa na profundidade. E não só isso, Mordecai subiu o nível do julgamento sobre o próprio povo dele. Como assim, pastor? Ali, todo mundo se curvava diante de Mordecai. Todo mundo se curvava diante dos oficiais do rei. Mas Mordecai não fala que os judeus não se curvavam. Não, Mordecai não se curvava. E ele incomodou de uma forma que Amã não quis matar só ele, mas todo o povo. Ou seja, quando um homem se posicionou e falou assim, não, nós não somos obrigados. Amã está dizendo que somos obrigados, mas nós temos um princípio da Torá e o nosso Deus irá nos proteger. Quando ele se posiciona, ele sobe o nível desse povo. Ele sobe o nível de juízo sobre esse povo. Porque uma coisa é todo mundo tá fazendo. Só que quando uma pessoa, um homem se levanta e diz, não, eu não... Aquilo que a gente ouvia da nossa mãe. Você não é todo mundo. Quando um homem se levanta e fala, não, eu não sou todo mundo. Eu não sou multidão. Multidão não fala por Deus. O ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre. Um homem se levanta e relembra um princípio da Torá que talvez tivesse perdido. As pessoas se curvavam diante daquele império por medo. Mas esse homem se levanta e diz, não, eu tenho um princípio. Eu não me curvarei diante de nenhum oficial do rei, porque há um rei no meu coração já. Então esse homem, ele sobe o nível desse povo. Um povo exilado, ele sobe o nível. Ele eleva o nível. Muitas vezes somos elevados pela justiça, que nem é nossa, mas pela justiça de um justo que se levantou. Quantas vezes você já não foi elevado pela justiça de um homem justo que se levantou? E quantas vezes você foi puxado, vamos dizer, no bom sentido, pela justiça de um homem justo? Mesmo que muitas vezes nós não temos essa coragem, nós não temos a coragem que Mordecai teve, só que por Mordecai se levantar, você foi elevado. Por um Mordecai se levantar em justiça, por Mordecai se levantar através de um princípio da Torá, você foi elevado. Só que, obviamente, essa elevação muitas vezes tem uma perseguição, né? Um preço de perseguição. Amã começou a olhar para os judeus de uma forma diferente. Os judeus eram só mais um, mas a partir da justiça de Mordecai, de não se curvar diante dele, os judeus passaram a ser perseguidos. Aí aconteceu um decreto de morte sobre os judeus. Só que o Eterno, a Torá vai dizer, a palavra vai dizer, que o guarda de Israel, ele não tosqueneja e ele não dorme. O guarda de Israel, ele sempre está atento a tudo que está acontecendo. E ele não ia deixar que essa injustiça prevalecesse. Porque o nosso Deus é um Deus de vida. Nosso Deus é um Deus sobre qualquer decreto de morte. Qualquer decreto lançado de morte sobre nós não é páreo para o poder do nosso Deus. Vamos abrir em Esther 6:1. Quero ler com você.
Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Por isso, ordenou que os registros do diário lhe fossem trazidos e lidos. Encontrou-se o registro de que Mordecai disse a respeito de Bigtana e Teresh, 2 oficiais do rei do grupo encarregado das entradas particulares, que conspiraram para assassinar o rei Axaverosh. O rei perguntou: que honra ou distinção foi conferida a Mordecai por isto? Os servos do rei responderam: nada foi feito para ele. Então o rei perguntou: quem é aquele que está no pátio? Pois Amã viera no pátio externo do palácio do rei para falar-lhe sobre o enforcamento de Mordecai, na forca que ele lhe havia preparado. Vou dar uma pausa. Olha só. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Será que foi por acaso que o rei não conseguia dormir? Eu duvido. Naquela noite, o rei foi incomodado, ele não conseguia pegar no sono. E ali, lendo as crônicas do reino dele, ele viu que Mordecai já tinha denunciado 2 dos oficiais que queriam assassiná-los, que queria assassinar o rei. Ou seja, lembra que eu falei que Mordecai, ele era um homem informado, ele era um homem politizado, ele era um homem que fazia acontecer, ele era um homem que não se conformava. Mordecai era esse homem, ele tinha uma influência, na sociedade, gente. Como que esse homem soube que 2 oficiais queriam matar o rei? Qualquer pessoa saberia disso? Não, Mordecai não era qualquer um. Mordecai não tinha um status social, mas ele não era qualquer pessoa. Ele não se conformava, como eu disse, com a posição dele de exilado. Não, ele tinha uma influência. Tanto que depois, quando ele vai falar com Esther, ele chega na porta do palácio e manda alguém avisar Esther sobre o decreto. Ou seja, que pessoa que chega na porta do palácio e manda avisar, ele já tinha um relacionamento. Ele não se conformava com as coisas. Às vezes a gente perde muita oportunidade, a gente perde muita bênção, a gente perde muitas coisas que o Senhor tem colocado na nossa mão, porque a gente, sei lá, viaja na maionese. Mordecai não viajava na maionese. Mordecai sabia quem ele era, ele tinha uma influência. Ele sabia do poder que ele carregava. Não era um poder humano, era algo que havia sido depositado sobre ele. E ele criou Radassa. Imagina, Radassa foi uma menina privilegiada, criada por um homem assim, um homem justo, um homem que sabia liderar. Por que Mordecai sabia liderar? Porque ele colocou Radassa no lugar certo, na hora certa. Nós precisamos saber o privilégio de aprender com Mordecai. A gente precisa entender. Muitas vezes a gente perde oportunidades por não entender que há um Mordecai que nos ensina, há um Mordecai que há uma influência, há uma justiça sobre ele. E a gente precisa ser humilde como Radassa foi para sentar e aprender. Mordecai colocou ela no palácio, na hora certa, no lugar certo, no posicionamento correto. Ela foi obediente, ela entendeu. E ela, essa mulher, né, essa menina, essa mulher, ela foi obediente e ela tem a bênção de ter o nome dela num livro, na palavra mais preciosa do mundo. Olha só, por obedecer, por entender que ela precisava aprender com Mordecai, por ela conhecer Mordecai e saber da influência dele. Ela conhecia o coração de Mordecai. Ela conhecia a essência de Mordecai. Ela confiava. E esse homem, ele era tão influente que ele avisou sobre 2 oficiais que queriam matar o rei. Só que muitas vezes a gente não recebe reconhecimento na hora, né? E aí, na hora certa, o rei perdeu o sono, pegou o livro de crônicas e viu que Mordecai havia denunciado isso. E aí, ele chama quem?
Amã, que estava no pátio. Amã, ele foi no pátio para falar com o rei sobre Mordecai. Ele queria falar que Mordecai não obedecia, ele queria pedir a cabeça de Mordecai. Ele queria o selo do rei para pedir a cabeça de Mordecai. Só que o rei o mandou chamar primeiro. Olha só, quem é aquele no pátio? Pois Amã viera ao pátio externo do palácio do rei para falar-lhe sobre o enforcamento de Mordecai. Ou seja, o Eterno antecipou tirando o sono do rei. E o rei leu sobre Mordecai e já estava em mente, já estava planejando uma honra para Mordecai. Toda vez que o inimigo tiver uma palavra na ponta da língua para condenar você, para te enforcar, o Eterno sempre se antecipa e já tem uma honra preparada para você. Mesmo qualquer artimanha que ele está preparando para aqueles que obedecem, para aqueles que honram ao Senhor, o Eterno já tem preparado, já tem se antecipado com a vitória e com o livramento desse povo. E ele chama Amã, vamos continuar, versículo 5. Os servos do rei lhe disseram: é Amã que está no pátio. O rei ordenou: mandem-no entrar. Amã entrou. O rei lhe perguntou: o que se deve fazer com um homem que o rei deseja honrar? Amã pensou que se tratasse dele. A quem o rei desejaria honrar mais que a mim? Olha como Amã era orgulhoso. Por isso Amã respondeu ao rei: que o homem que o rei deseja honrar sejam dadas as roupas reais, vestidas pelo próprio rei. Aqui Amã estava revelando o coração dele. Olha o que ele diz. Ele pensa que é para ele. Então, olha o que ele fala. Que ao homem que o rei deseja honrar sejam dadas as roupas reais vestidas pelo próprio rei. E o cavalo do rei com a coroa real na cabeça. As roupas e o cavalo devem ser entregues aos mais respeitados oficiais do rei. E eles devem vestir as roupas no homem que o rei deseja honrar e guiá-lo sobre o cavalo por toda a cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz com o homem que o rei deseja honrar. Para um pouquinho aí. O homem, Amã, estava revelando o coração dele. Você vê que ele pensa que é ele que o rei deseja honrar. E ele fala sobre vestir a roupa do rei. Ele fala sobre andar no cavalo do rei. Ele fala sobre ser puxado pelo cavalo com os oficiais do rei. Um orgulhoso, um homem cheio de si, ele quer sempre ter a posição maior aos olhos humanos. Amã estava revelando que ele queria ser o próprio rei. Amã revela o coração dele. Sempre um homem orgulhoso, odioso, que deseja o mal, um homem mau, um homem cheio de si. Ele vai querer ter a posição maior. Ele vai querer roubar o lugar daquele que tem a posição maior. Cuidado com as falácias de um homem mau. Cuidado com as falas de um homem mau. Amã, ele parecia ser super fiel ao rei. Ele parecia honrar muito ao rei. Mas aqui ele revela o coração dele. Ele queria ser o rei. Porque ele pediu as vestes do rei. Ele pediu o cavalo do rei. Ele pediu a coroa real na cabeça. Ele queria ser o próprio rei. Ele queria tomar um lugar que não lhe foi dado. Ele queria tomar uma posição que não era concedida a ele. Por isso esse ódio. Por isso esse ódio a um homem que tinha influência. Por isso esse ódio a um homem que não se dobrava diante dele. Para pensar, Amã era um oficial do rei. Que importância que ele dava para um homem vestido de pano de saco na porta do palácio? Mas que Mordecai tinha que incomodava tanto ele, que causava ódio?
Sendo que Mordecai não era nada diante da sociedade. E ele era o oficial do rei. Mas um homem orgulhoso, ele se ofende até com o mínimo. Ele se ofende até com nada. Ele se ofende até com um homem bom. Ele se ofende até com aquilo aquilo que é um ato de amor. Ele se ofende. Porque ele quer ter uma posição que não é dele. A mãe estava revelando o coração dele aqui. Quando ele diz que ele quer tudo do rei, ele estava revelando a podridão que ele carregava, o orgulho que ele carregava. Ele estava se revelando. Mas olha só. Versículo 10. O rei disse a Amã: apresse-se, tome as roupas e o cavalo, como você disse, e faça isso com Mordecai, o judeu que se senta junto ao portão do rei. Olha só, o rei sabia que Mordecai estava no portão do rei. Mordecai era visto. Por isso que eu falei para vocês, Mordecai não tinha uma posição social, mas ele não era qualquer homem. Ele tinha influência. Não deixe de fazer nada do que você mencionou. Versículo 11. Amã tomou as roupas e o cavalo, vestiu Mordecai e o conduziu, montado pelas ruas da cidade, enquanto anunciava: isto é o que se faz com o homem que o rei deseja honrar. Então Mordecai voltou ao portão do rei, mas Amã correu para casa com a cabeça coberta, em sinal de lamentação. Olha só. Amã todo orgulhoso, ele pensou que ele fosse ser honrado na cidade, ele pensou que ele fosse ser puxado por algum oficial no cavalo e ele teve que fazer isso. Ele teve que dar honra a Mordecai. Mordecai não procurou, mas a honra veio até ele. Ele entrou naquele pátio para falar para o rei sobre enforcar Mordecai. Mas o rei mandou honrá-lo. Ele teve que puxar o cavalo. Eu queria queria poder ver esse momento. Eu queria poder ver a cara dele puxando Mordecai pela cidade, dizendo: isso é o que se faz com o homem que o rei, deseja honrá-lo. O Eterno sempre se antecipa. O Eterno sempre já tem a resposta nas mãos. Muitas vezes nós não vemos, mas ele já tem a solução nas mãos dele. Ele já tem a honra preparada para aqueles que obedecem. Ele já tem a resposta, ele já tem o decreto de justiça, o decreto de vida nas mãos dele. Nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos ver por causa da nossa humanidade. Mas o Eterno já tem. Ele já está preparando. Ele não se atrasa. Ele muitas vezes permite que o homem construa a forca. Mas ele não permite que um homem justo seja enforcado. Amã construiu a forca. Mas Mordecai não foi enforcado. A forca foi para ele mesmo. Aquilo que o homem mal planeja será a sua própria sentença. Aquilo que o homem mal planeja para te matar será a própria sentença dele. Nós somos guardados por um guarda que não dorme, que não tosqueneja, que não se atrasa, que não erra, que não falha. E o que eu acho mais lindo é que depois que Mordecai foi honrado, ele voltou, aqui no versículo 12 diz: então Mordecai voltou ao portão do rei. Assim que Mordecai foi honrado, ele não se deixou orgulhar, ele não deixou essa honra entrar no coração dele. Ele desceu daquele cavalo e ele voltou para o portão do rei. Ele voltou para onde ele cumpriu o seu propósito. Ele voltou para a posição dele. Ele não deixou que aquilo subisse para a cabeça dele, ele não deixou que aquilo enchesse ele de soberba, não. Ele voltou para a posição dele. Amã foi para casa com a cabeça coberta, envergonhado. Amã achou que ele iria ser honrado, ele entrou já com as palavras
as palavras já feitas, talvez as frases montadas para convencer o rei que Mordecai precisava ser enforcado, mas ele foi envergonhado. Ele foi subjulgado, porque o Eterno é um Deus justo, ele é um Deus de justiça. Ele não irá deixar Amã proclamar o seu decreto de morte, mas ele fará justiça. O que eu quero que você, nessa festa de Purim, tenha cravado no seu espírito: o Eterno irá fazer a justiça. O Eterno, ele não demora, ele não se atrasa. Ele tem o tempo dele marcado para todas as coisas. E ele irá fazer justiça pelos seus. Não se amedronte, não tenha medo. Não fique afligido. Mas tenha certeza de que ele tem o controle de todas as coisas. Tenha certeza de que ele fará a justiça no momento certo. Eu quero finalizar lendo um salmo. Abra em Salmo 71. Salmo 71, a partir do versículo 3. Salmo 71, 3 diz assim: Peço-te que sejas minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Deste uma ordem para que me libertassem, pois és a minha rocha e minha fortaleza. Meu Deus, ajude-me a fugir das mãos dos ímpios, das garras dos injustos e cruéis, pois tu és a minha esperança, Adonai Elohim, em quem confio desde a minha juventude. Desde o ventre materno dependo de ti, tu me tiraste das entranhas de minha mãe. Para muitos tornei-me um exemplo, mas tu és o meu refúgio seguro. De teu louvor transborda minha boca, que o dia inteiro proclama o teu esplendor. Não me rejeites em minha velhice, quando minhas forças se forem, não me abandones. Pois meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita planejam matar-me. Eles dizem: Deus o abandonou. Persigam-no e prendam-no, porque ninguém o salvará. Ó Deus, não te afastes de mim. Meu Deus, apressa-te em me ajudar. Que aqueles que se opõem a mim sejam humilhados e arruinados. Aqueles que querem prejudicar-me sejam cobertos de zombaria e vergonha. Quanto a mim, sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Todos os dias minha boca falará de tua salvação e de teus feitos justos, embora sejam tantos que já não sei calcular. Ficarei diante do poder de Adonai Elohim e me lembrarei de tua justiça. Ó Deus, tu tens me ensinado desde a minha juventude e até hoje anuncias as tuas maravilhas. Que nesta festa você possa se assentar à mesa, sabendo que Adonai é por você, sabendo que Deus não deixará que aqueles que são obedientes sejam envergonhados. O inimigo pode até ter feito uma forca, ele pode ter planejado, ele pode estar no pátio esperando para falar com o rei sobre você. Mas Adonai Elohim já preparou a sua recompensa. Ele já tem preparado a sua justiça. E no momento certo, na hora certa, numa mesa certa, ele trará a sentença sobre os homens maus. Amã foi condenado depois, alguns dias depois, numa mesa com Hadassah, preparada para intervir da maneira correta. E naquela mesa, Amã foi condenado. E a forca que ele havia preparado para Mordecai foi usada para tirar a própria vida dele. Ele esperava uma honra que não era dele. Ele esperava uma posição que não era dele. Mas Mordecai, que não tinha essa posição humana, mas tinha uma influência divina, carregava uma justiça divina sobre ele, interviu da maneira correta. Soube influenciar da maneira correta. Que a gente
possa vestir a capa do nosso propósito, como Mordecai fez. Que a gente possa assumir a nossa posição. Sermos obedientes, porque o Senhor já tem preparado a justiça dele. Que você também aí possa viver a festa com toda intensidade. Aqui na tela tá as formas de você ofertar. A oferta é uma arma poderosa. A oferta é uma arma poderosa para você vencer. Ela traz a justiça de Deus para nós. Então tá na tela a forma de você ofertar. Faça suas ofertas, seus dízimos, suas primícias. Que o Eterno abençoe você. Nós estamos construindo algo. Voltando, tá na tela as formas de você ofertar. Oferte, faça seus dízimos, suas primícias. Estamos construindo algo grande. Estamos aí trabalhando para construir uma casa profética para receber os nossos filhos. Então, nos ajude nessa obra, nos ajude a construir isso. Tenho certeza que o Senhor abençoará você. Amém? Amanhã nós temos o Shabat, uma palavra maravilhosa, já preparada para nós. O Eterno tem grandes coisas para fazer neste Purim. Que o Eterno abençoe você, sua família. Seja um tempo poderoso. Nós iremos viver o melhor do Senhor nesse tempo. Amém? Fique com... Seja um Cortou? Tá bom. Shalom, gente, um beijo, obrigada por ter assistido a gente, deixe seu comentário, compartilha, curta, compartilha com alguém, compartilha essa palavra, essa verdade que nós estamos vivendo com todo mundo, amém? Um beijo no seu coração, aleluia. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Opa, vamos lá, voltei. Shalom, é isso aí. Você esteve todo esse tempo sendo ministrado por essa verdade, por essa extensa palavra de Deus que nos conecta, né? Deixa eu colocar um fundo aqui que nos conecta a essa dimensão de Purim. Então, estamos ainda hoje, quinta-feira, estamos aqui entrando nessa dimensão de Purim, mas amanhã nós vamos ter o Shabat, continuamos nessa dimensão de Purim, tá bom? Você aí foi ministrado conosco aqui, vamos colocar aí agora o ciclo da Torá, amanhã, tá? Mas ainda é a festa de Purim, vai até aí no final de sábado, então você, no final de Shabat. Então você fique ligado e use toda essa energia. Você viu aí grandes insights proféticos que você recebeu hoje nessa ministração, nessa palavra. Então coloque-os em prática. Na descrição do vídeo tem os links do Purim e de outros, tanto da Escola Hineni e de outros vídeos disponíveis também gratuitamente no canal do YouTube. Se inscreva no canal, não deixe de se tornar membro para vídeos exclusivos e nós voltamos amanhã no Shabat a partir das 20 horas, tá certo? Eu te espero lá, aliás, eu te espero aqui online e você aí da sua casa e que nós possamos reverberar o poder da grande festa de Purim. Shalom, Shabbat Shalom. Se prepara para o Shabbat amanhã. Tchau, tchau. Queridos, esqueci de um detalhe. Esqueci de falar para você de um detalhe. Agora, a partir de agora, eu vou retransmitir aqui um pedacinho, 30 minutos aí, de algumas palavras de Purim, de algumas palavras anteriores, tá? Então você fica aí um pouquinho mais e vai subir um vídeo aí, acho que de uns 30 minutos, 20 minutos, e depois você aí reassista então novamente todos os demais vídeos, tá certo? Shalom, shalom, shalom. Tchau.
Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. O poder do Eterno e Hesed, o poder e a graça do Eterno está em se ocultar, sair de cena, desaparecer de forma direta para que os outros possam viver. Sabe quando você sabe que você não pode estar num lugar para que a outra pessoa cresça? Este é o poder da coroa escondida. Sabe, aí eu tenho que sair de cena para que aquela pessoa opere naquela função de forma magistral. Então, de certa forma, eu estou me ocultando para que outros possam viver. Às vezes as pessoas não entendem o porquê que nós saímos de cena. E nós temos que olhar e descobrir isso. Quando é que eu tenho que estar em cena? Mas para isso, para que o Eterno saia de cena, Mordecai tem que entender o insight, Esther tem que entender o posicionamento e ele sai de cena. E agora todo mundo vê que, no final do livro de Esther, o que acontece? Todo mundo vai adorar o Deus de Mordecai. Olha aí onde Deus aparece agora. Ele não aparece fazendo milagres. Ele não aparece fazendo um prim-pim-pim abacadraba, pelo de cabra e vai. Não. Ele aparece saindo de cena e sabendo, e confiando que alguém assumiu a posição. Quando nós estamos aqui e não somos organizados emocionalmente, e ser organizado emocionalmente não é estar em dia, não é todo dia estar feliz, é saber transitar sobre as sefirotes, faça o curso Árvore da Vida, saber receber Hesed e liberar Hesed, saber receber Gevurah e liberar Gevurah, saber receber Tiferet e liberar Tiferet, e assim Hod, Netzchah, Hod e Yesod até Malchut. Simples entender isso? Isto tudo está no esconderijo da coroa do Eterno. Isso tudo traz a sorte. Por que é que a sorte veio à frente de Esther? Por que é que a sorte veio à frente de Hadás? Porque ela soube passar a cortina do meio. Ela soube passar o equilíbrio. Como é que nós, vamos ser mais palpável, como é que nós produzimos, não vou falar dinheiro, porque só dinheiro é energia, mas como é que nós produzimos prosperidade na nossa vida, como é que nos conectamos a um ambiente próspero? Quando passamos pela cortina do meio. Tá ficando fácil? E essa cortina do meio é a cortina que levava ao Santíssimo Lugar. Essa cortina do meio é o sacrifício de Yeshua na nossa vida. Essa cortina do meio é a essência da coroa escondida que faz com que Hadassah seja aceita quando ela entra na presença do rei. Quando é que nós vamos passar a cortina do meio? Quando é que a sorte da coroa escondida vai ser revelada? Quando passarmos a cortina do meio. Estar oculto não é e nunca será estar ausente. Vou repetir. Estar oculto não é estar ausente. Não é porque nós não vemos Deus, não significa que Ele não está. Não é porque nós não vemos a coroa a todo tempo, não significa que ela não está esperando para nos trazer sorte. A sorte da coroa escondida é essa. Estar oculto não significa que está ausente. Às vezes nós não estamos fisicamente. Às vezes nós não aparecemos. Às vezes nosso nome não vai aparecer. Mas nós nunca estivemos ausentes. Paulo descreve para a igreja: estive aí não de corpo presente, mas o meu espírito estava aí. Vamos traduzir mais um pouquinho? Para você que já
está afiado aí nos níveis de alma, estar oculto e ao mesmo tempo estar presente é a sua Neshama estar lá aonde precisa estar. Às vezes nós só estamos de Nefesh. Às vezes nós só estamos aqui, de corpo físico, de alma animal. E a alma animal cansa, a alma animal tem sono, a alma animal é ingrata. Às vezes nós estamos e nunca seremos. Mas às vezes nós estamos ocultos, escondidos e nunca deixamos de estar presente naquele lugar. A gente declara, cadê as crianças do chocalho aí? Que nós vamos vaiar o nome desse Amã. Os demônios, quando foram, vamos chamar assim, rebeldes, se rebelaram, os anjos, eles perderam a beleza de si, né? E por se perder a beleza de si, eles precisam encontrar essa beleza em nós, como? Manifestando, né? Destruindo o corpo físico, porque eles não têm corpo, né? Os espíritos antigos também, eles perderam essa beleza de estarem aqui e por isso precisam ser possuidores, precisam possuir pessoas. Então quando você fala da beleza, eu quero dizer uma coisa para quem está assistindo a gente. A beleza ela é corrompida quando você abre espaço para que esse espírito de Amaleque, destruidor, roube e deforme a beleza que o Pai desenhou para nós. Então, vou dizer aqui assim, por que o apóstolo é contra cirurgia plástica desnecessária? Porque rouba a beleza natural do céu sobre nós. Entendeu? E quem está por trás disso? Lilith. Quem está por trás disso? A rainha da noite. A rainha perturbadora. Diferente de quem vai fazer cirurgia plástica por uma questão de acidente, algum problema de saúde. Agora, a cirurgia plástica feita por si só, ela é destruidora da beleza natural. Então, preste atenção nisso que elas estão falando. Esta beleza natural não pode ser roubada da gente. E qual é a nossa beleza natural? As águas da Torá, o perfume da flor chamada Yeshua. Romanos 8, depois você lê na sua casa, vai dizer que nós fomos adotados como filhos amados. Nós fomos adotados. E esta adoção nos fez ser filhos. E nos tornamos belos quando voltamos ao propósito inicial. Por quê? Porque o propósito inicial desenha em nós uma beleza anteriormente vivida. E quando nós caímos no pecado, ou já nascemos nele, quando caímos, a beleza não mora mais. É por isso que vamos falar o evangeliquez, né? Vamos falar o evangeliquez um pouquinho, para as pessoas entenderem. É por isso que quando você deixa a igreja, você fica feio para burro. Né? Feio para burro. O pecado deixa você feio. Por quê? Porque o pecado rouba essa beleza. E por que Deus está usando uma pandemia, uma guerra e empobrecendo o mundo? Por quê? Preste atenção numa coisa. Mais de 50% da humanidade não vive a realidade do espírito. Mais de 50% do mundo vive apenas sobrevivendo. Como é que o mundo espiritual é equalizado? O mundo espiritual é equalizado quando você, além de obedecer, de viver a realidade de Yeshua HaMashiach, quando o mundo é equalizado? Quando você pratica o Evangelho. O Evangelho é juízo, justiça, bondade e misericórdia. Como é que o Eterno aparece em Purim? Ele aparece com Hesed, com misericórdia. Vamos entender então e aplicar na pandemia? Na pandemia, aumentou-se o número de bondade, não foi?
todo mundo dentro de casa, todo mundo se amando, todo mundo, olha, não, porque quando acabar isso aqui, né? O número de cesta básica era eventos sociais, porque não tinha, o pessoal ficou sem trabalhar, e vamos lá, e todo mundo, um ajuda ninguém, larga a mão de ninguém, vamos ajudar um ao outro. Não acabou 1 ano de pandemia, eu preciso trabalhar também. Eu tenho que olhar para mim. Ou seja, se o número da Hesed, se a equalização da bondade não for frequencial na nossa vida, nós estaremos debaixo do juízo do dragão vermelho. Compreende? Então, eu finalizo assim. Esther obedecer. Esther obedecer não é apenas legalismo de decisão. Esther obedecer é mandamento para sobreviver. Você obedecer é chave para você viver. Você obedecer é chave para você equalizar a maldade no mundo. Todos quantos têm aroma perfeito e agradável, esses não serão condenados, esses serão justificados. Vê que Esther, Hadassah, ela é o óleo aromático no meio das rochas. Esther, ou Murta, nasce no meio das rochas, nasce no meio dos pedregulhos, nasce no meio daquilo onde não tem aroma, e ela faz o rei sentir o aroma verdadeiro. Então, nesse período de Purim, o pai está assim, ó. Ele não precisa apalpar a sua religião, porque não é isso que vai subir. Não é nossos louvores que sobem. O que sobe é a nossa adoração. Não é a igreja bonita, não é que vai embelezar a adoração. Não. O que embeleza a adoração é quando ele olha para cá e ele vai respirar e ele vai descobrir se tem Esther, se tem Murta aqui. Nós vamos ter que trabalhar para honrar a vida de alguém, para que nós sejamos honrados pelo céu. Isto é uma das características de Esther. Só que a nossa humanidade não nos permite, porque nós somos ensinados na igreja que nós nunca seríamos cauda. Mas ser Esther não é ser cauda. Ser Esther é ser uma discípula amada do Deus vivo. Mas para ser uma discípula, um discípulo, um filho amado do Deus vivo, ela usou uma arma. Qual é a arma principal de Esther, irmão? Pureza. Sabe qual é o sucesso da Esther? Pureza. Pureza no que pensa, pureza como pensa, pureza como fala, pureza como tem atitude, pureza como participa de uma negociação, pureza como participa de uma vida política. Pureza. O sucesso da Esther é a pureza, porque essa mulher estava competindo uma festa com o rei. Você já competiu festa com o rei que está dando uma festa aqui? Por isso que nós não devemos, principalmente nos tempos de festa bíblica, nós não devemos ter outra coisa senão em honrar as festas do rei. Não se casa em tempo de festa bíblica, não se faz festa em tempo de festa bíblica. Por quê? Porque as festas é do rei. Do outro lado do areia havia uma rainha que estava fazendo festa também, né? Vamos traduzir. Você vai no culto hoje? Ah não, eu não vou no culto lá do EDP, eu vou no outro. Você está competindo festa, irmão? Você não pode competir festa na vida de ninguém. Você olha para quem para competir as festas? Às vezes mas quando há uma festa aqui competindo com outra festa ali, o rei vai intervir. E é isso que o rei faz. O rei vai intervir. Eu vou dizer para você, se você acha que a sua vida está numa festa boa, o rei vai intervir agora. E se você não responder e não cancelar a sua festa, vou traduzir mais um pouco para ficar fácil. Se você não cancelar o seu compromisso humano para atender o rei, você pode ser morta como Vaste.
Uau! Cancele a sua festa para atender a festa do rei. Porque a intenção, ela vem antes da aplicação de algo. Tem gente que não tem intenção, muito menos aplicação. Aquela rainha não tinha nenhuma das duas. Eu não vou, rei. Mas o rei está te chamando no Shabat, o rei está te chamando no 7º dia, ele está inteiramente alegre. Você pode pedir o que quiser, tem taças exclusivas para cada um, não tem uma repetida. Não vou beber pão e vinho. Então você vai ser morta. Mate Vaste. Mate ela, mate por causa da vergonha de não se expor. Quando nós nos expomos à nossa liderança, mesmo contaminados, escute, mesmo com uma falta de sabedoria e entendimento para algo, quando nós nos expomos, nós revelamos a intenção. E o Senhor lá de cima recebe. Não a intenção com medida, não a intenção medindo o que eu posso ganhar ou o que eu não posso ganhar, mas a intenção inteiramente do coração de estar e ser o que precisa ser. Você, Esther, a sua casa tem sacerdote? Tem. O rei é quem governa. Esther, a sua casa tem domínio celeste? Sim. Mordecai está lá. Ele é o acesso. Ele que me conecta a uma realidade. Esther, a sua casa tem pão e vinho? Sim. Eu coloco azeite na minha vida. Eu estou me perfumando, para se encontrar com o rei. Eu não chego de qualquer jeito. Eu não dou desculpas de qualquer jeito. Eu estou pronto para chegar na dimensão do rei. Mas o rei pode não estender o cetro. Se perecer, perecer. Mas eu estou pronta, diz ela. Ontem, você sabe o que é isso? Caminhar por revelação é entender a vontade de Deus para você agora. Não é entender a vontade de Deus que foi para o tempo antigo, nem que o será para o tempo de amanhã, mas é entender a vontade de Deus para o tempo de agora, porque a revelação de Yeshua é agora, a revelação de Jesus Cristo é para agora, a revelação do Pai é para já, não é para depois. Deus é um Deus de já, Deus é um Deus de agora. Aplauda Ele mais forte. Unção e libertação. Escuta o que eu vou dizer. Unção e libertação, aonde não tem ensino, é palhaçada. Vou repetir. Unção, seja ela qual for, e libertação, em qualquer lugar aonde não tenha ensino, é palhaçada. E Yeshua nunca fazia show. E Yeshua sempre ensinava e expulsava os demônios depois. Sem ensino, você nunca será liberto. Sem ensino, nunca nenhuma unção vai grudar em você. Você só vai ser massa de manobra para palhaços por aí. Você é bom entendedor, está entendendo o que eu estou falando. E é por isso que Esther se colocar diante de uma realidade onde a nossa vida é alterada, onde a nossa vida literalmente é exposta a uma verdade. Ontem, após o culto aqui, trouxeram uma marmita aí da empresa para comer e esquentaram a marmita. A hora que chegaram na mesa, o feijão estava azedo. E aí aquele cheiro de comida estragada em cima da mesa. Eu fui embora com aquilo e o Senhor falou comigo com o feijão azedo. E o Senhor me disse de madrugada assim são as pessoas. Tem um frango bonito em cima, tem um arroz bonito por cima do feijão, mas lá embaixo está um feijão azedo. Você come comida estragada, irmão? Então por que você come um evangelho estragado por aí? Isso que o Senhor me disse. Por que você come um evangelho barato, sem vergonha? Um evangelho que está azedo por aí. Um evangelho que vem um monte de escolas. E quando eu digo escolas, um monte de vertente. Tem a vertente calvinista, tem a vertente arminiana, tem a vertente disso. Não, nós temos uma única vertente que sempre vai ser a única vertente, que é a vertente da Torá. E ponto final. Ponto final.
quando nós estamos aqui e não somos organizados emocionalmente, e ser organizado emocionalmente não é estar em dia, não é todo dia estar feliz, é saber transitar sobre as sefirotes. Faça o curso Árvore da Vida. Saber receber Hesed e liberar Hesed. Saber receber Gevurah e liberar Gevurah. Saber receber Tiferet e liberar Tiferet. E assim, Hod, Netzchah, Hod e Yesod, até Malchut. Simples entender isso? Isto tudo está no esconderijo da coroa do Eterno. Isso tudo traz a sorte. Por que é que a sorte veio à frente de Esther? Por que é que a sorte veio à frente de Hadás? Porque ela soube passar a cortina do meio. Ela soube passar o equilíbrio. Como é que nós, vamos ser mais palpável, como é que nós produzimos, não vou falar dinheiro, porque só dinheiro é energia, mas como é que nós produzimos prosperidade na nossa vida, como é que nos conectamos a um ambiente próspero? Quando passamos pela cortina do meio. Tá ficando fácil? E essa cortina do meio é a cortina que levava ao Santíssimo Lugar. Essa cortina do meio é o sacrifício de Yeshua na nossa vida. Essa cortina do meio é a essência da coroa escondida que faz com que Hadassah seja aceita quando ela entra na presença do rei. Quando é que nós vamos passar a cortina do meio? Quando é que a sorte da coroa escondida vai ser revelada? Quando passarmos a cortina do meio. Vinde e comprai leite e pão sem ter dinheiro. Isto é Purim. Este espírito está esse espírito de ativação, essa ativação desse espírito de profecia está neste novo ciclo. Depois que você liberta a geração, depois que você descobre a coroa da noiva, você resgata ela para morar com você. Pegou? Faça da sua casa uma habitação da noiva do Cordeiro. Tudo lícito, irmão. Tudo lícito. Eu vou orar, eu já oro, mas eu vou orar para que você traga governo sobre as suas coisas. Que você tenha muitas posses. A palavra não diz que nós deveríamos ser pobres. Nós devemos ser desapegados das coisas. Mas para isso a gente tem que viver purinho e verdadeiro. Me deu uma palavra. Eu perguntei, Senhor, qual é o ambiente desta festa de Purim? E ele me deu uma palavra assim: o ambiente é o próximo a ser atendido. Não é ambiente de guerra. É ambiente de estar no governo e entender onde você está para ser o próximo atendido. E quando a Esther foi atendida, você sabe o que aconteceu. É como se nós estivéssemos num grande, eu vejo assim, é como se estivéssemos num grande átrio de um castelo, de um palácio, e o rei vai chamar. Entendeu? Preste muita atenção. Não é que ele vai ver que vai chamar. A palavra foi muito direta. Você está no ambiente que o próximo vai ser atendido. Sem emocionalismo, mas com emuná. Não que você não possa ter sensações, mas sem colocar as emoções acima da razão. E não é uma razão humana, é uma razão espiritual. É uma certeza, é uma confiança absoluta. E eu fiquei ali. Eu falei, então eu quero ser esse próximo a ser atendido. E o próximo a ser atendido é alegórico. Todos nós aqui estamos em um lugar, em um ambiente onde ele vai chamar. Só que tem que ter passado 6 meses de mirra. Arrependimento é o que move Esther, o que move o povo. Não entra de qualquer jeito, mas entra. E vai até segunda-feira, assim. Falando de você ouvir uma palavra e de você testemunhar o espírito da profecia aqui. E é isso que eu estou fazendo agora. Apóstolo, você só mostrou aí. Vou te contar um negócio. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós fazemos no mundo espiritual, primeiro o céu grita e depois a terra confirma. Ele estava resistindo até agora. Mas comportamento revela governo. Eu fui lá, ungi, declarei, mas ele estava dizendo, vamos ver se você vai fazer alguma coisa aqui.
Vamos ver se você vai limitar como você está sentindo aí. Porque você acha que eu não tive medo? Não estou falando medo de demônio, não. Você acha que a gente não tem medo quando Deus nos dá uma proposta? Ai, estou gastando muito dinheiro. Comportamento, amigo. Se Deus mandou eu fazer, não importa se eu tenho 20, eu vou gastar 15. Vai me sobrar 5? Beleza, Deus mandou fazer, comportamento. Comportamento desabilita demônios da nossa geração. Ele estava lá. Comportamento traz libertação. É isso que o Senhor espera da gente, comportamento. Se ele mandou, a gente faz. Se ele mandou. Se ele não mandou, irmão, ele não vai assumir nada. Irmão, comportamento muda histórias. Isso é purinho. Porque quando tudo que você faz no mundo espiritual, o céu confirma e a terra traz a manifestação. Sabe por que estourou água em tudo? Porque o Senhor está falando, eu estou lavando com as águas fortes em tudo. Afinal, você é de Shevat, né, filho? Afinal, você nasceu em Shevat, né, Miqueias? Afinal, você é do mês das águas fortes. Então, irmão, não reclama. De homem entre os judeus, ele era popular entre todos os seus conterrâneos. E ele procurou o bem do seu povo e intercedeu pelo bem-estar de todos os seus descendentes. Percebe que nós vemos aqui um Mordecai que tipifica a pessoa do nosso Mashiach? E nós vemos assim como Yosef, ele é o segundo de um reinado. Nós sempre vamos ser o segundo de um reinado na nossa vida, porque o primeiro é o Adonai Sevaot. Você e eu nunca seremos o primeiro de nada, nós sempre seremos o segundo se estivermos com o espírito do testemunho, o espírito da profecia. Por isso que este ano de 5784, 2024, quando a proposta do Eterno foi para mim apresentar a vocês, e Yeshua revelado, nos coloca diante dessa realidade. Ele não quer nos fazer qualquer um, mas ele quer nos fazer o segundo do nosso governo, da nossa história. Ele não quer, Yeshua, Mashiach, não quer que você passe por essa geração sendo mais um. Mais um que continuou a mesma desgraça, mais um que continuou a mesma perturbação, mais um que continuou trazendo as mesmas maldições. Não, ele quer que nós sejamos reconhecidos pelas gerações por nome daquele, obviamente ele, Yeshua, que nos colocou como segundo. Mas para isso existe toda uma história, existe toda uma disposição, existe todo um comportamento. Querido, 10% é libertação na sua vida, 90% é comportamento. 10% é a gente vir aqui, guerrear, quebrar as hostes malignas que existem, cada vez são maiores. 10%, o restante é comportamento. Como é que eu vou me comportar aquilo? Como é que eu vou me comportar com relação a uma palavra? Eu quero mostrar para você é que se nós estamos recebendo comando, nesse comando tem que ser real para nós. Senão nós só estamos vivendo um evangelho barato. Será que você vai resgatar a sua alma este ano? Será que você vai resgatar a alma, a noiva que é em você, pela proposta inicial de Purim? Quando aconteceu do Senhor me dar esse comando, libertar gerações, foi uma inundação de todas as coisas. Eu era arrebatado quase que todo dia, em tempos diferentes. E eu procurava tanto os familiares do meu pai, tanto os familiares da minha mãe. Eu era arrebatado, ia em lugares de muitos de vocês temporais. Eu fui com a pastora Alana em 1800 e quanto? 1899, cadê a Alana? Deve estar dando mamar. Enfim, irmãos, o Senhor fala e o Senhor faz. Ele não brinca. Se nós estivermos... Preste muita atenção, este rei está mandando chamar a mulher no 7º dia. Este rei está mandando chamar a materialização, o descanso. Este rei está mandando chamar o prazer no 7º dia. Como é que você vai entrar em Purim e vai ser sentenciado quando você obedecer o comando do rei no 7º dia? O rei representa o Senhor aqui. A rainha representa, a mulher representa a noiva do cordeiro. Mas preste atenção, como falei na aula passada, só estou te mostrando um negócio aqui para chegar numa coisa mais profunda. Só estou te mostrando que a rainha Esther, ela é o oposto da rainha Vasti. A Vasti é aquela que renega, aquela que não obedece o rei. Ela diz não. Ela compete com a festa, irmão. A rainha Vasti compete com o Shabat. A má inclinação vai lutar contra o Shabat. A má inclinação, a rainha Vasti, ela vai fazer do jeito dela. Ela vai montar as coisas do jeito dela. Ela vai fazer oposição àquilo que o rei estabeleceu. E toda vez que nós somos opositores do santo e sagrado Deus de Israel, quem nos tornamos? Amã. Nos tornamos Amã. E quem é o Amã? O Amã nada mais é do que a serpente perigosa. Toda vez que nos opomos, toda vez que vamos contra aquilo que o rei manda fazer, nós estamos nos colocando como a serpente, como o espírito amalequita. O rei, ele só abre a porta da bênção no Shabat. O rei só manda chamar a rainha no 7º dia.
E a rainha tem que estar adornada, pronta, e não competindo com o rei. Enquanto você competir com o rei, você não manifestará nada. Você compete com o rei quando você cultua festas pagãs. Você compete com o rei quando você enaltece na sua família festa de Natal, festa de Ano Novo, festa de Páscoa. A minha avó chamou eu ir lá para casa dela na festa de Páscoa. Vai outro dia, menos na festa de Páscoa. Ou você adora o rei, ou você obedece o rei, ou você é morto como a rainha Vasti. Nós não temos que negociar nada na nossa vida. Ou somos ou não somos. Ou é quente ou é frio. Ou é quente verdadeiro ou é frio. Ou você vai para o braço do capeta e desce redondo com Satanás no inferno. Ou você verdadeiramente paga o preço de ser como Esther foi. E como Esther foi? Aquela que obedece e entra nas portas do Shabat. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de código. Eu estou falando de você associar aquilo que está escrito na palavra. Porque o livro de Esther é um livro oculto. É um livro que está escondendo segredos espirituais. Israel que está pleiteando, preste atenção. Se Esther é essa alma que está pleiteando um decreto, abolir um decreto, porque um decreto do rei foi o quê? Vamos matar Vasti porque Vasti desonrou o Shabat. Vamos matar Vasti porque eu mandei domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e no sétimo dia ela não veio. Se eu mandei 7 oficiais e ela não entrou no Shabat, e ela foi morta, e agora eu escolhi uma nova rainha, e agora me enganaram, o tribuloso me enganou, e eu emiti um decreto, e agora vem alguém para pleitear um decreto. Presta atenção no negócio. Qual é a festa que os decretos são batidos no martelo? Qual é a festa que os decretos são batidos no martelo? Yom Kippur. Então preste muita atenção. O rei, ao mesmo tempo que emite decretos, ele também cancela decretos. O rei nada mais do que é o próprio Yom Kippur. Estamos entrando aqui para lá na frente já estarmos com uma carta pronta para anular decretos lá na frente. Por isso o fim em Yeshua é o começo em Purim. Que o céu te guarde e que você entenda o que eu acabei de falar aqui. Hak Sameach Purim. Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezzi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Somos aqueles que decidiram restaurar as boas novas do Eterno. Honramos a Torá, confessando nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Estamos no caminho da Teshuvá, voltando à origem para um despertar da consciência espiritual através do Ahavá, o amor genuíno. Seja um conosco também. Participe dos nossos serviços ao Eterno. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Responda Hineni e seja Beit Ahavá, seja a luz espiritual. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar.
Da unidade do ser, estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.